Nossa mensagem desta noite é relembrando a terrível morte do Senhor em nosso favor. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Relembrando a terrível morte do Senhor, relembrando a terrível morte do Senhor em nosso favor. Nós não pode sair da nossa mente o que Jesus fez por cada um de nós. O que nos leva a amar Jesus de todo o nosso coração e de toda a nossa força é lembrar do que Ele suportou por cada um de nós. Isso precisa estar no nosso coração, na nossa mente. Não podemos jamais esquecer que Ele pagou um preço. A morte de cruz era uma morte terrível e Ele pagou esse preço para nos tirar das trevas, para nos fazer participantes do reino dos céus. Como é que nós temos que amar Ele com toda a nossa força e com todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios capítulo 2. Livro de Efésios capítulo 2. Versículo 11 e diante. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 11 em diante. Amém, queridos? Glória a Deus. A palavra de Deus começa nos falando nessa noite da seguinte forma: portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, eras gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam incircuncisão, feito pelas mãos dos homens, que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunhão de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essas pessoas que eram estranhas para Deus, era eu e você. Nós éramos estranhos. Por quê, pastor? Mas foi Deus que me fez. Nós éramos criaturas de Deus. Mas por causa do pecado, o pecado nos separou do nosso Criador. E aí nós éramos inimigos de Deus, não pela nossa vontade, mas pelo mal que o pecado causa na vida do ser humano. Através da queda do Adão, ele deu de mão beijada ao ser humano nas mãos do inimigo do inferno. Ele entra e simplesmente lança o pecado na humanidade e coloca uma separação entre Deus e o homem. E o pecado é a barreira que separa o ser humano de Deus. Jesus vem e aceita pagar o preço no nosso lugar. E aqui no 13 ele diz: mas agora em Cristo Jesus, olhe só, vós que antes estavam longe de Deus, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Veja o que Jesus fez. O sangue é a vida. Ele deu a vida para nos aproximar do nosso Criador. Nós passamos da condição de criaturas para a condição de filhos. Por isso que agora, como filho, nós temos livre acesso, através do Senhor Jesus, para falar direto com o Pai agora. Não tem barreira. Jesus veio e removeu a barreira e nos coloca face a face com Deus, através do sangue que lavou os nossos pecados. Ele nos deu esta liberdade. Ele abriu a porta e falou: agora você tem acesso ao reino dos céus, ao trono da graça, no nome do Senhor. Então, nós não podemos esquecer do que Ele fez, o preço que Ele pagou, para hoje nós estarmos aqui, tendo a certeza absoluta
que nós estamos na presença de Deus, Ele está olhando para nós nesse exato momento. E Jesus não só fez isso, simplesmente não só nos salvou, Ele intercede todos os dias por mim e por você diante de Deus. Ele é o nosso intercessor. Quando nós estamos orando, quando nós entramos na presença de Deus, só se entra na presença de Deus em nome de Jesus. Ninguém tem acesso a Deus se não for no nome de Jesus. E quando nós entramos diante dele em nome de Jesus, Jesus ele nos dá esse acesso e nos coloca face a face com o Pai. E aí nós oramos, Jesus recebe a oração. E diante do Pai, Ele intercede por cada uma das nossas orações em nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos entender, ouvir a palavra e guardar, para não deixar que nada venha nos desanimar, para que o inimigo não venha falar na nossa mente que Deus não está vendo as suas lutas, os seus problemas, para que o inimigo não venha te enganar e dizer que você não adianta orar porque Deus não te ouve. Mentira. Deus ele ouve, Ele responde. Tem momentos que Deus responde imediatamente, mas nem sempre Ele responde imediatamente. Mas nós temos que entender que tudo é na hora dEle, no tempo dEle, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas que a resposta vem, ela vem. O que nós não podemos é desanimar. O que nós temos que fazer é estar sempre olhando para a palavra de Deus e não perder a fé no Senhor Jesus. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação, ó aqui ó, Ele derrubou a parede, era uma muralha que tinha, que nos separava de Deus, e Ele veio e derrubou, derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, no seu corpo, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, aquele impedimento que tinha antes de nós conhecermos Jesus, hoje não tem mais essa barreira foi tirada, e nós podemos orar com convicção, com certeza, que Deus está ouvindo, Ele está vendo cada uma das nossas situações, mas nós precisamos clamar a Ele, porque Ele manda, clame a mim e responder-te-ei. Ele não diz, clame a mim que eu não vou te responder, Ele diz, clame que eu te respondo, em nome de Jesus. Mas pastor, por que é que eu tenho orado e não tenho visto a resposta do Senhor? Calma, continue crendo, nunca perca a sua esperança, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir com a sua palavra em nome de Jesus. E Ele prometeu que Ele responde. Amém, queridos? Olhe o versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus. Ou seja, foi esta morte lá na cruz que nos reconciliou com Deus. Nós estávamos alienados de Deus. O pecado ele nos separou. Mas o preço que Ele pagou na cruz, Ele nos colocou na condição de filhos e cidadãos e cidadãs do reino dos céus. Não é para amar esse ser de toda a nossa força, de todo o nosso coração, irmão? Jesus é o ser mais maravilhoso, não tem palavras para comparar esse ser que ama a nós como nós nunca imaginamos. Veja que foi Ele mesmo que quis. Ninguém obrigou Jesus a morrer, não foi obrigado. Ele fez isso por amor a mim e a você, e aceitar, pagar o preço. Foi Ele que quis.
Deus, ele combina com Jesus, e Jesus fala: eu vou pagar o preço. Mas Satanás não vai ter mais poder sobre os seres humanos. Por isso que ele diz: vão, pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Mas todos precisam ouvir o que ele fez por cada um ser humano aqui no planeta Terra. Ele morreu por todos. Veja que amor é esse. Ele não quer ver ninguém sofrer eternamente. Ele quer que todos se salvem, porque foi para isso que ele pagou o preço, foi para salvar todos os seres humanos. Mas nem todos vão querer aceitar ele na sua vida. Aquele que rejeita, paga o preço, mas tem que ouvir. E vindo ele, o versículo 16 ainda, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele o quê? A inimizade. Existia uma inimizade, ou seja, a gente não podia falar com Deus. Mesmo que a gente gritasse, clamasse, Deus não podia nos ouvir. Ah, pastor, mas como Deus não podia ouvir? O senhor não falou que ele é amor? A natureza dele é amor. E ele quer. Se tem alguém que quer ver as pessoas felizes, bem, viver em paz, é Deus. Mas o maldito do pecado é que faz a separação e não tem como. Enquanto essa barreira não for retirada, a pessoa não tem o acesso ao trono da graça. O evangelho é pregado para isso, para que as pessoas entendam que enquanto eles não assumirem a sua posição em Cristo, eles estão separados do seu Criador. O evangelho é para isso, é para nós proclamar Ele, pregar Ele, falar dEle para as pessoas, para que as pessoas entendam e parem de serem desobedientes, cabeça dura, coração duro. Deixa a idolatria, que isso não leva a nada, e venha para o reino dos céus. Venham para a luz, no nome de Jesus. O 17, vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estava longe e aos que estavam pertos. Porque por ele, ambos temos acesso a quem? Quem é o Pai? Não é Deus? Por Jesus Cristo, nós agora temos acesso, que antes nós não tínhamos. Você tem acesso, no momento que você dobra o seu joelho, na sua casa, aqui na igreja, aonde você vai orar, na hora que você dobra o joelho, em nome de Jesus, você já está acessando o reino dos céus. Você está falando face a face com o seu Pai, através do Senhor Jesus. Está escrito aqui, irmãos, versículo 18, porque por ele quem? Jesus, ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito Santo. Olha o Espírito Santo aqui entrando em ação para nos ajudar, nos incentivar, nos encorajar a orar, a nos consagrar, a nos alertar para que nós não desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas sigamos em frente em nome de Jesus. Olha o versículo de número 19. Assim que já não sois estrangeiro, ou seja, assim que já não são mais desconhecidos, mas agora é conhecido e da família de Deus. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e de quem mesmo? Da família. Dá para dar um glória a Deus aqui, irmãos, pelo amor de Deus. Só se eu não tiver a certeza, ou não estou entendendo a palavra de Deus, porque quem aqui, olha o tema, relembrando a terrível morte do Senhor
em nosso favor. Ele enfrentou a terrível morte de cruz. Ele aceitou ser furado, vivo, pregado vivo, no meu e no seu lugar. Ali ele já estava levando um pecado que nos separava, ali ele já nos deu o acesso direto ao Pai. Ali ele estava nos curando fisicamente, nos estava libertando espiritualmente. A cada furo e rasgada que ele sofria no seu corpo, ele estava aceitando pagar o preço no meu e no seu lugar. Isso não é história, meus irmãos, isso é real, isso aconteceu, Jesus já fez isso por mim e por você. Nós temos agora que tomar posse, assumir a minha posição em Cristo. Eu assumo a minha posição em Cristo, nenhum mal me sucederá. O Espírito Santo está comigo. Aqui é templo do Espírito Santo de Deus, é morada de Deus. Quando temos esse entendimento, o cão vai passar longe de nós. Não deixe ele te enganar. Fique firme. Sentiu alguma coisa? Repreenda. Jesus pagou o preço no meu e no seu lugar, em nome de Jesus. Passaremos por aflições, sim, porque Ele disse que passaremos. E eu falava essa semana para um senhor: andar com Jesus, enfrentamos muitas aflições. Andar com Jesus não é só mar de rosa, não é só alegria, não. É lutas. Muitas das vezes choros, tristezas, mas nós temos a certeza que nunca estamos só e Ele nunca nos abandona. E se não está com Jesus, não tem por quem chamar, não tem quem socorrer. Por muito que seja a luta, nós sabemos que não podemos perder a esperança, porque Ele está no controle, Ele está no comando, e nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Olhe o versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo de quem mesmo? Do Senhor. Quem é esse edifício? Que edifício é esse, pastor, que Paulo escreveu aqui através do Espírito Santo? Esse edifício sou eu e você, meu irmão. Nós somos edificados sobre a rocha que é Jesus. Esse edifício que diz que é morada de Deus no Espírito, sou eu e você, em nome de Jesus. É pouco ou quer mais? Isso é tremendo, meus irmãos. E o 22 ele diz, olha aqui a confirmação do que eu terminei de falar para os irmãos. No 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus, aonde mesmo? Santo, aqui é o Espírito Santo. Somos edificados através desta palavra, para sermos morada de Deus, no Espírito Santo, em nome de Jesus. Por isso que a igreja precisa viver na mesma fé, no mesmo Espírito, na mesma união. Como é que a igreja pode viver nesta união? Simplesmente vivendo a mesma palavra. Quando nós entendemos a palavra todos da mesma forma, nós estamos na mesma palavra, na mesma fé. Estamos em concordância com esta palavra. Ninguém está discordando ou entendendo de uma outra maneira, não. Nós estamos entendendo todos iguais. O mesmo entendimento que eu tenho, você tem, todos têm. É essa comunhão, essa unidade de espírito que a igreja de Cristo precisa viver. À luz da palavra de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Romanos capítulo 5. Volta um pouquinho atrás, você está em Gálatas, Coríntios, Romanos. Glória a Deus.
capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim, ó: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor. Veja que esta comunhão, esta união e esta paz que nós temos com Deus é só através do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, que nos dá o acesso ao Pai, nos traz a paz que precisamos, Ele dá esse acesso, esse caminho livre para nós termos esse contato direto com o nosso Deus. Tudo através do quê? Do preço que Ele aceitou pagar lá na cruz, para nos salvar, nos libertar e nos dar uma vida abundante, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Olhe o versículo 2, coisa linda. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esta esperança da glória de Deus é o dia que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Toda a igreja vive nesta esperança que essa promessa se cumpra. Ele falou que ele iria, mas voltaria, não foi isso que ele prometeu? E essa promessa vai se cumprir. Ele vai voltar para levar a sua igreja, e nós, como igreja de Cristo, temos que viver nesta esperança, aguardando esta promessa se cumprir nas nossas vidas, que não está longe da vinda do Senhor Jesus. Da próxima. E aí nós temos que nos unir mais ainda, no mesmo Espírito, nesta comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, nos preparando para a vinda do noivo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai lá um pouquinho na frente, irmãos. 1 João, carta de 1 João, capítulo de número 1. Daqui a pouquinho nós vamos orar e vamos ceiar, em nome de Jesus. 1 João, capítulo de número 1. Pega o versículo de número 1 também, capítulo 1, versículo 1. E aqui é um testemunho que João está dando do Senhor Jesus. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, veja o que João está dizendo. O que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Olha só, as mãos tocaram na palavra da vida, porque Jesus é a própria palavra. Ele é o verbo vivo que desceu do céu, verbo, palavra. Assim como o João Batista, não é esse João aqui, o outro João Batista, ele escreveu lá no Evangelho de João, capítulo 1, ele diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era e é Deus, verbo, palavra. E o João aqui, ele diz: nós tocamos na palavra da vida. Jesus é a palavra, meus irmãos. Por isso que nós não podemos descartar a palavra de Deus do nosso coração. Se eu descarto, eu estou descartando Jesus da minha vida, porque Ele é a palavra, é o verbo vivo. E o João diz: nós tocamos nele, tocamos na palavra. Ele está falando da pessoa, e nessa mesma pessoa Ele é a palavra, Ele é o Santo de Deus. E através dele, Ele nos dá a vida. Nós tocamos da palavra que dá a vida a todos aqueles que crêem nele, em nome de Jesus. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dele, e vos anunciamos
a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A nossa comunhão agora, você vê, esse ato que nós vamos fazer de Santa Ceia é comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e quem nos deu esse privilégio? O Senhor Jesus, o Verbo vivo, a palavra de Deus. E aí ele encerra no versículo 4 dizendo o seguinte: estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, a vossa alegria se cumpra. Ou seja, o Paulo ele fala lá em Romanos que não tem nada que separe nós do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o comprimento, nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então nada tem o poder de tirar a nossa alegria do nosso coração. Se algo está tentando tirar sua paz, a sua alegria, não aceite, repreenda, manda embora, porque a alegria de Cristo é a nossa força para vencer a tristeza, vencer o desânimo, vencer a fraqueza espiritual. É o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, que nos dá esta força para que nós possamos nos levantar, orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, e temos que fazer isso, porque é mandamento do Senhor. Nós não podemos simplesmente só orar, eu vou orar aqui por mim, orar pelo meu filho, pela minha esposa. Nós temos que orar sim, por toda a nossa família, tanto família de sangue como a família de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós temos que orar uns pelos outros, é mandamento do Senhor. E para encerrar, Evangelho de João capítulo 17, encerramos aqui, vamos orar em nome de Jesus. João 17. Glória a Deus. Evangelho de João capítulo 17. Jesus aqui esse livro, aqui no capítulo 17 de João, Jesus aqui está fazendo uma oração para os seus discípulos e para nós também. E essa oração ela vale para toda a vida. Muitos e milhares de cristãos estão sendo salvos e serão salvos por esta oração que Jesus fez aqui no Evangelho de João capítulo 17. Oração que ele pede ao Pai, ele clama ao Pai e pede, e ele diz como é que ele quer que essas pessoas estejam. Aqui no capítulo de número 20 e 21, Jesus orando, ele fala o seguinte no versículo 20: eu não rogo somente por estes, ou seja, por estes que estão aqui, meu Pai, à minha volta, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como nós, ó Pai, o és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Veja qual que é a vontade de Jesus e o pedido que ele faz a Deus. Aqui ele pede para que todos que se entregam para ele quer que vivam nesta unidade, no mesmo espírito, na mesma fé e na mesma união. Veja que ele diz aqui, para o versículo 21, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim. Então, ou seja, Jesus quer que nós sejamos um só espírito nele. Sejamos essas pessoas que somos tão unidas a ele, que nos tornamos um só corpo com ele, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aí ele diz, como tu és em mim. Essa unidade de Jesus com Deus, com o Pai, é uma unidade tão tremenda,
que ele diz como nós somos um, ou seja, são pessoas distintas, mas eles são tão santos que se tornam um, em unidade e unidos, inseparáveis, no nome de Jesus. E é isso que Deus quer da igreja dele, meus irmãos. E é essa igreja que vai subir para o reino dos céus. É a igreja que vive unida com o Senhor Jesus. Vive nessa união, nesta comunhão, no mesmo espírito, na mesma fé, crendo, não duvidando. Diante da adversidade, nós continuamos na mesma fé, no mesmo espírito, em nome de Jesus. Um cuidando uns dos outros, isso é comunhão, é viver em unidade. Assim como a igreja de Atos dos Apóstolos, eles eram tão unidos em espírito, que eles não consideravam, o que eu tinha era seu, o que você tem é meu, ninguém é dono de nada, aqui todo mundo é dono de tudo, tudo que nós temos é de todos. Essa união que eles viviam, não tinha egoísmo, não tinha soberba, arrogância, não, todos viviam igual, na mesma comunhão, na mesma humildade. Quem tinha mais era igual ao que tinha menos, e era assim que a igreja de Atos vivia. Hoje, quando nós olhamos para a igreja de Atos dos Apóstolos, dá vergonha para você olhar assim e falar: como é que não observam a igreja modelo que está na Bíblia? O cara chega, para o seu carrão na porta da igreja para mostrar que o carro dele é melhor do que o do irmão. Aí o irmão tem até vergonha de chegar no seu Fusquinha, para não parar do lado da Ferrari do camarada que cobra 100 mil para ir dar uma palestra lá na igreja. Aí o cara chega cantando o pneu na sua Ferrari, para na porta da igreja, para mostrar que ele pode, ele é rico. Aí Jesus diz: lembra de onde caíste e arrepende-te. Essas pessoas precisam olhar. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, porque não é tesouro da terra que vai levar ninguém para os céus. O que vai nos levar para morar no reino dos céus é ser humilde, manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. São essas pessoas que vão morar no reino dos céus. Nenhum arrogante, nenhum soberbo, nenhum materialista tem lugar no reino dos céus. Só tem lugar no reino dos céus para quem é santo, para quem é humilde, para quem realmente bota Deus em primeiro lugar. Esse vai morar no reino dos céus em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fecha a sua Bíblia, se coloque de pé e vamos